Vamos lá, galera. Agora a gente vai falar sobre equação do gás ideal. A gente viu uma série de informações, a lei de Charles, lei de Boyle, e a gente viu também a hipótese de Avogadro, né, que fala lá sobre a questão do volume molar. A gente viu essas expressões de forma separada e a gente agora Clapeyron, né, que é o cara que teve essa ideia, ele organizou essas equações em uma única expressão, de modo a conseguir relacionar número de mol, volume, pressão e temperatura. Vamos entender como foi que ele chegou nesse processo e de que forma a gente monta essa equação e que cuidados a gente precisa ter. Bom, existiram três expressões que a gente viu. A lei de Boyle, que vai dizer que o volume é o inverso da pressão, ou seja, é inversamente proporcional à pressão. Se a pressão cresce, o volume diminui e vice-versa. A gente viu também que o volume ele é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, o volume vai ser maior se a temperatura for maior. E a gente viu também uma outra relação, que foi a relação de Avogadro, que disse que o volume é proporcional ao número de mol, ou seja, quanto maior o número de mol, maior vai ser o volume, que é aquela situação do volume molar que a gente viu na aula anterior. Organizando essas três expressões, colocando essas três expressões em um único lugar, mantendo que volume é isso tudo, eu posso dizer que o volume ele é proporcional à pressão vezes a temperatura vezes o número de mol. Eu posso dizer isso, tá? E o que é que acontece? Se eu organizar isso aqui tudo, eu vou ter uma expressão que vai ser o seguinte: o volume ele vai ser proporcional à temperatura vezes o número de mol dividido pela pressão. Para eu dizer que isso aqui é uma igualdade, eu preciso utilizar uma constante que faça o ajuste das unidades para que elas possam conversar entre si. Porque eu tenho uma coisa que é em litro, outra coisa que é em Kelvin, outra coisa que é em mol, outra coisa que é em pressão. Sempre que você vê uma constante em uma equação, o objetivo dela ali é fazer a adequação das unidades. E aí nos gases a gente encontrou a equação, a constante R, né, que ela vai ter valores que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. O que é que acontece aqui? Para eu dizer que isso aqui é uma igualdade, eu vou dizer que esse volume é igual a uma constante vezes a temperatura, o número de mol, dividido pela pressão. Como a pressão está do lado de cá, eu vou passar lá para o outro lado para ficar com a expressão sem divisão. E eu vou ter isso aqui muito mais elegante. Pressão e volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. E essa é a expressão, né, do gás ideal. Essa aqui é a equação do gás ideal, ou também chamada de equação de Clapeyron, tá? E aí o que acontece? Essa expressão do gás ideal, ela tem esse R, ele pode assumir dois valores. E esses valores só vão mudar simplesmente pela unidade da pressão. Se você trabalhar com a pressão em milímetro de mercúrio, ou seja, essa pressão aqui em milímetro de mercúrio, esse valor R, ele vai ter um valor de 0,60, ele vai ter um valor, perdão, de 62,3. Enquanto esse valor de R vai ter um valor de 0,082 se você trabalhar com essa pressão em ATM. Então, normalmente o mais utilizado é que esse R esteja em ATM. Por isso que eu comentei anteriormente que o ideal é sempre que nas equações, nas questões que você for resolver, você coloque a pressão em ATM. Isso é justamente para que você tenha, preste atenção, facilidade na realização dos cálculos. Vamos ver uma questão agora para você ver como é que a gente aplica e como é que se usa esse termo, esse conceito, essa equação do gás ideal nos vestibulares e Enem por aí. Vamos pegar essa questão da Universidade Federal de São Carlos, que diz o seguinte: tem-se 0,8 mol de um gás ideal, ou seja, N é igual a 0,8, ocupando um volume de 8,2 litros. Volume é igual a 8,2 litros. Sabendo que a pressão exercida é de 5 atm, ou seja, pressão é igual a 5 atm, calcule a temperatura que o gás se encontra. Eu quero descobrir a temperatura. Dado o R, 0,082. atm por litro, por mol, Kelvin. E ele acabou de dizer aqui todas as unidades. Então quer dizer que a temperatura ela vai ser dada em Kelvin também. Beleza? Vamos mudar aqui a cor da canetinha para ficar mais tranquilidade. Tranquilo? Beleza? Vamos resolver. A expressão que a gente vai utilizar, número de mol, volume, pressão, temperatura, só pode ser o quê? PV igual a NRT. Beleza? Tranquilo? Vamos substituir os valores. A pressão é quanto? 5 atm. O volume é quanto? 8,2. O número de mol é quanto? 0,8. O R é 0,082. E a temperatura é o que a gente quer
descobrir. Isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Deixando isso aqui organizado, você vai ter o quê? 5,5 vezes 8,2. Né? Deixa eu apagar isso aqui para ninguém confundir. Beleza? Dividido por 0,8 vezes 0,082. Dividindo isso com isso, né, que é o 0,2082, você vai ter quanto? Você vai ter que isso aqui vai ficar como? Vai ficar T é igual a 5 vezes 100 dividido por 0,8. 5 vezes 100 é quanto, pessoal? 500, né? Muito fácil. 500 dividido por 0,8. Resolvendo isso aqui, você vai ter 500 dividido por 0,8, vai dar 625. E aí, como a constante estava em Kelvin, 625 Kelvin. Resposta letra B. Facinho, tranquilidade, vamos que vamos com tranquilidade. Se você está assistindo aí, já assistiu umas 2 aulas ou 3 aulas, essa é aquela hora que você vai dar uma esticada no braço, tomar uma água, ir no banheiro, levantar, mexer um pouquinho no celular e você volta daqui a pouquinho para a gente continuar, porque estamos chegando na metade do caminho. Vamos que vamos, daqui a pouquinho a gente chega em estequiometria e vai arrasar. Vamos ver todos os casos com muita tranquilidade. Então, nesse momento eu quero que você dê uma respirada, dê uma pausa, faça um lanche e a gente retoma já já.